E ele apareceu, pessoal. Eduardo Bolsonaro. Só faltava ele vir a público choramingar e atacar o Paulinho da Força após o relator escolhido por Hugo Mota enterrar a proposta e parar de falar inclusive no nome de anistia. Eduardo apareceu desesperado com o Paulinho da Força, teceu duros ataques ao texto que ele quer apresentar de uma anistia light, segundo Eduardo Bolsonaro, que não contempla Jair Bolsonaro e, portanto, segundo ele, não resolve os problemas do Brasil, não pacifica o Brasil e mais. Ele comparou o ministro Alexandre de Moraes a Adélio Bispo e disse que o Alexandre de Moraes tem o plano de assassinar Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes quer assassinar Jair Bolsonaro. Que viagem é essa, velho? Olha a loucura na cabeça do cidadão. Agora criando uma teoria da conspiração, dizendo que a vida do pai dele está em risco se uma anistia não for concedida ao papai dele. É cada uma que a gente tem que ouvir, né, pessoal? Vamos ver aqui o surto dele, mas antes eu queria alegrar o dia de vocês com uma notícia muito boa sobre a PEC da blindagem aprovada na Câmara dos Deputados. Aquela excrescência que subiu para o Senado Federal agora caiu na mão do melhor senador para todos nós brasileiros para ser o relator dessa PEC e pior para Hugo Mota e para o Centrão. Nas mãos do senador Alessandro Vieira, que já soltou uma bomba ao receber a proposta como relator. Olha só, senador Alessandro Vieira é escolhido como relator da PEC da blindagem no Senado Federal e afirma que vai enterrar o projeto. Abre aspas. Minha posição sobre o tema é pública e o relatório será pela rejeição, demonstrando tecnicamente enormes prejuízos, fecha aspas, enormes prejuízos à justiça ao Brasil e favorecendo a impunidade de criminosos no nosso país. Alessandro Vieira já tinha se posicionado diversas vezes contra essa PEC, como nesse vídeo que vocês podem ver aqui, onde ele desceu a linha na Câmara dos Deputados por essa proposta obscena, olha só. Essa PEC é um tapa na cara dos brasileiros, né? É uma constatação absoluta de que a maioria da Câmara dos Deputados perdeu completamente o respeito pela sociedade. Porque ela é uma PEC feita para defender bandido. Ela não tem nenhuma outra justificativa ou fundamentação. Ela é feita para proteger aquele parlamentar que comete crimes. E a gente tem que fazer o enfrentamento disso. Aqui no Senado faremos, com certeza. Vozes importantes estão se colocando contrárias e eu imagino que a gente vai conseguir sim evitar que isso seja aprovado no plenário do Senado da República. Como vocês viram aí, pessoal, o melhor senador que poderia pegar essa PEC, porque já teceu diversas críticas publicamente a ela, diz que vai se articular para derrubar essa PEC no plenário do Senado Federal e agora cai como relator dessa PEC, diz que vai fazer o possível para enterrar o projeto. E nessas manifestações de domingo, ele vai ganhar ainda mais força, porque o grito da população será ecoado dentro do Senado Federal e estaremos torcendo e orando pelo Alessandro Vieira para ele enterrar essa PEC da bandidagem. O que vocês acham? Vai deixando sua opinião aqui abaixo, seu like, curte muito esse vídeo, pessoal, preciso do seu apoio, curte o vídeo para nos ajudar e vamos ao desespero de Eduardo Bolsonaro, que foi para cima do Paulinho da Força após ele ter enterrado a PEC da anistia e também criou uma narrativa fantasiosa nesse vídeo de que o ministro Alexandre de Moraes quer tirar a vida do pai dele e o comparou ainda a Adélio Bispo. Olha só que loucura. Vocês devem ter visto o vídeo do relator da anistia, Paulinho da Força, falando disso daí. Convenceu o Supremo de que nós precisamos pacificar o país. O país não aguenta mais essa polarização. E para pacificar, vai ter que ser uma coisa que talvez as pessoas não concordem muito, mas que é aquilo que o país precisa. Então vamos conversar com o Supremo também, se for o caso. Se tiver dificuldade, se a gente perceber que tem algum ruído no Supremo, para que a gente possa pacificar. Ele apresenta o tema como se fosse algo entre direita e esquerda e que seja preciso encontrar uma alternativa moderada, no meio termo. Só que, pergunto a ele, seria então justo, ao invés de 14 anos de cadeia, por exemplo, para Débora Rodrigues dos Santos, que escreveu com batom numa estátua, perdeu mané, colocá-la então a 7 anos na prisão? Ele continua fingindo que ele está preocupado com a Débora do Batom ou com os outros bolsonaristas que foram feitos de massa de manobra. Quem cai nessa narrativa é muito idiota. Será que isso daí é o justo? É óbvio que não. Contra a injustiça, eu quero estar do lado oposto. Contra a censura a violações de direitos humanos, eu quero estar do outro lado. E eu espero muito que o Paulinho da Força não compactue com o Alexandre de Moraes nessas violações. Ele quer estar contra a censura, mas está lá nos Estados Unidos apoiando Donald Trump, que está censurando todo mundo que pensa diferente dele, da forma que ele fez com o comediante Jimmy Kimmel após ele expressar seu ponto de vista sobre o cenário político nos Estados Unidos, criticando claramente as atitudes de Donald Trump. Ele perdeu o emprego por causa disso. É essa liberdade de expressão que Eduardo defende, uma liberdade de expressão relativa. Por que é que eu vou me submeter a fazer um acordo com uma pessoa que quer matar o meu pai? Tire da sua cabeça essa possibilidade de haver acordo, empatia ou sentimentos de justiça, onde você vai fazer valer, né, o seu nome, a sua hombridade, a sua dignidade. Esses não são atributos de psicopatas. Alexandre de Moraes quer assassinar Jair Bolsonaro. Meu Deus do céu. Quando ele bota agentes penais dentro da casa do presidente, quando ele não permite que os seguranças de Jair Bolsonaro o acompanhem no hospital,
Ele está querendo infernizar a vida de Jair Bolsonaro. Ele está querendo atingir o psicológico do presidente Bolsonaro. Ele está querendo matá-lo. Não há diferença entre Alexandre de Moraes e Adélio Bispo. Como é que é? Que remédio esse cara esqueceu de tomar, pessoal? O que ele está bebendo nos Estados Unidos? Está afetando seriamente a cabeça do rapaz. A única diferença é que Moraes tem um poder da caneta maior do que o de Adélio Bispo. Você confiaria fazer um acordo com Adélio Bispo para trazer benefícios ao Jair Bolsonaro? Eu espero de coração que o Palio da Força não compactue com esse regime, porque ele estará desgraçando a vida de várias pessoas. O cara comparou, o cara teve a coragem de comparar e argumentar nessa comparação, comparando o ministro Alexandre de Moraes e Adélio Bispo. Ele só pode estar de sacanagem, né, pessoal? O desespero é grande mesmo. A gente vê aqui que o desespero é grande. Para atingir um objetivo político, que é retirar Bolsonaro da eleição do ano que vem. Essa redução de pena, que nem anistia ela não vai trazer pacificação. Nós estamos tendo uma oportunidade única. Se agirmos diferentes e chancelarmos qualquer coisa que não seja uma anistia ampla, geral e restrita sobre fatos, daremos continuidade a esse regime persecutório. E o nosso pedido é que a anistia seja sobre os fatos, porque de 2019, quando começou o inquérito das fake news até agora, foram abertos vários inquéritos para perseguir a direita. Entendi. Não era para salvar a Débora do Batom ou os outros bolsonaristas que foram feitos de massa de manobra? Então por que ele quer uma anistia que contemple Jair Bolsonaro desde 2019, pegando assim todos os inquéritos, inclusive inquéritos eleitorais em que Jair Bolsonaro responde? A verdade é que vocês sabem, nós todos sabemos, nunca foi sobre as outras pessoas, e sim em apagar os crimes de Jair Bolsonaro. Fim destes inquéritos persecutórios. Eu espero poder contar com vocês. Espera sentado então, porque você não vai contar. A maior parte do povo brasileiro já deixou claro que não é a favor dessa anistia. Mas chamo a atenção de vocês para um ponto da fala dele. Ele disse, ou aprova a anistia do jeito que eu quero, do jeito que a gente quer, ou o nosso regime persecutório vai continuar. É muita prepotência, né, pessoal? Ele acha que as nossas autoridades brasileiras têm medo do que ele pode fazer. Não conseguiu coagir as nossas autoridades nem no começo das sanções, nem quando começou a perseguir o ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, taxou o nosso país. Ele acha que agora ele vai conseguir coagir. É muita prepotência para esse cidadão, né, pessoal? Mas comente aqui abaixo o que você achou desse desespero dele. Porque, na minha opinião, é muito engraçado o estado deplorável que chegou esse cidadão. Sem esperança, sem nenhum plano, vendo a anistia ir pro ralo agora, pai dele condenado, ele também será condenado. Diz que vai dobrar a aposta, é cada uma. E eu queria mostrar para vocês a fala do Guedinho ao vivo no Globo News, destroçando essa anistia aos bandidos. Essa impunidade que eles querem dar aos bandidos. Olha só que fala maravilhosa. Nesse caso, a direita não está reduzindo pena, não está extinguindo pena. É a impunidade. Está buscando a impunidade de criminosos. E se você acreditar que impunidade gera pacificação, cara, solta todos os bandidos. Faço dele as minhas palavras, pessoal. Sensacional o que ele disse. E é isso mesmo. Essa história de pacificação é uma balela que só cai quem é muito gado, quem não consegue raciocinar. Se impunidade gerasse pacificação do país, diminuição da criminalidade, era só soltar todos os bandidos, como disse o Guedinho aí na análise. A verdade é que esses caras terão uma resposta no domingo, dia 22, quando a população sair às ruas e gritar pelo fim da anistia, pelo fim da proposta da anistia e também pelo fim da PEC da blindagem. Eu queria saber a opinião de vocês, pessoal, em relação a tudo isso. Não saia do vídeo sem deixar o seu like. Preciso do seu like para que ele seja entregue a mais pessoas. Se inscreva aqui no canal se você for novo, pessoal. Sua inscrição ajuda no crescimento da nossa plataforma e muitas pessoas que assistem os nossos vídeos diariamente aqui na plataforma não são inscritas. Se for o seu caso, se inscreve aí para ajudar. Curte, compartilha, comente. Se quiser fortalecer de forma financeira, o Pix é esse que está aí na tela.